Renascença. Desejo-me sorte. Apresento-vos um estudante de medicina, Carlos Paião. Quem me dera saber. Fiz uns rabiscos. Eu tenho 200 músicas. Ainda quero fazer mais. Uma história com início, meio e fim. É a melhor tradução de amor romântico que alguma vez ouvi na história da música portuguesa. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Daniela Espírito Santo e fiquei a saber, ao pesquisar para este guião, que o Carlos Paião escreveu algumas das músicas de que mais gosto no Cancioneiro Nacional e que desconhecia serem dele, como, por exemplo, Vamos Lá Cambada e o Serafim Saudade. Eu sou Inês Braga Sampaio e, tal como o nosso convidado de hoje, tirei o curso na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto. Somos da mesma alma mater, é verdade. Quando? 2011, Ok. um bocadinho antes de ti. Exato, bastante. E eu sou o João Malheiro e o espetáculo final do meu segundo ano foi cantar músicas de Carlos Paião. Portanto, já estive em palco a fazer de Carlos Paião. Para quem está a ouvir este podcast pode achar estranho porque nós dissemos que íamos de férias e estamos de facto, mas interrompemos para um episódio especial. De qualquer forma, como diria Carlos Paião, quem não sabe também não vê. E como já devem ter adivinhado, é do icónico cantor que vamos falar hoje, com alguém que o terá estudado como poucos. O nosso convidado nasceu em Guimarães e enverdou pela representação no curso profissional de teatro da Academia Contemporânea do Espetáculo de Famalicão, antes de ingressar na ESMAI, a alma mater da Inês, como já falámos aqui. E sim, ela pediu especificamente para eu voltar a realçar este facto. E ela adora a palavra alma mater. Adoro, sim, é verdade. Já trabalha como ator desde 2017. No teatro entrou em peças como Alma, não é Alma Mater, Alma, O Santo, A Peneia, Fedra, o Musical e Oz, a História Não Contada, entre outros. Em televisão já esteve em projetos como Jogo Duplo, 2 Minutos para Mudar de Vida, Alma e Coração e Amor, Amor. E no cinema protagonizou os filmes Poente, Edmundo e Salvação. Em 2026 encarna uma lenda da música portuguesa, Carlos Paião, no filme Playback, um dos mais aguardados filmes nacionais a estrear-se este ano. Falamos, claro, de Rafael Ferreira. Bem-vindo. Olá, obrigado. Estava tudo Obrigado. certo? Estava tudo certo, Boa. sim. Fizeram bem a pesquisa. Muito bem, muito bem. Ora, desta vez, surpresa, saltamos já para a entrevista. Por isso, Daniela, por favor, faz as honras. E farei, assim farei. Entre ser médico e cantor, o que é que escolheriam? Para Carlos Paião, a resposta nem sempre foi fácil, a escolha então muito mais difícil seria, mas tornou-se clara à medida que foi caçando sonhos. A medicina era só um plano B, porque a paixão era a música. Em Playback, o novo filme de Sérgio Graciano, mergulhamos no mundo de um dos maiores génios da música portuguesa. Carlos Paião escreveu mais de 300 canções, incluindo para a Marlene Rodrigues e Herman José, como já falamos, como o álbum Serafim Saudade. Mas eu queria mesmo era ele ser ele próprio a dar voz às letras que escrevia. É essa a viagem que fazemos com a personagem, interpretada por Rafael Ferreira, pelos sonhos, medos, sucessos e insucessos do artista. Por falar em viagens, Rafael, conta-nos como é que chegaste a este papel. Até rimou. Que rima sem Olha, querer. foi o ano passado, no verão, mais ou menos por esta altura, se não estou em erro, e estava em casa dos meus pais, porque tinha ido passar férias lá, e vejo no Instagram um anúncio a dizer precisa-se de paião. Não era bem assim, mas pronto, vi através do Instagram do Sérgio Graciano que estavam à procura de um ator para interpretar o Carlos Paião. E eu enviei a self-tape. Na altura cantei a música que era para cantar era a Cinderela. Cantei, passado uma semana fui chamado a casting presencial. Passado 2 dias estava eu a começar um trabalho num restaurante. Estava a fazer o meu primeiro dia. Nem cheguei a fazer porque a casa abria às 7 e eram 6h50 e o meu agente ligou-me e eu atendi assim um bocado às escondidas e ele disse-me: olha, Rafa, o elenco para o Paião está fechado. E eu, pronto, mais um não, e tu és o protagonista. E pronto, e já não trabalhei nesse dia. Eu fui à cozinha e disse: olha, pessoal, eu sei, pode parecer mentira, pode parecer uma desculpa, mas aconteceu isto e se quiserem eu posso fazer o dia de hoje, mas não consigo ficar. E pronto, a partir daí começou um sonho. E que belo sonho, atenção. Verdade.
E que belo sonho mesmo. E a partir daí, como é que tu te preparaste para o papel? Já tinhas conhecimento e familiaridade com o trabalho do Carlos Paião antes? Viste muitos registros televisivos? Falaste com alguém específico? Algumas personagens que até vemos no filme, a viúva do Carlos, a Zaida Cardoso, por exemplo? Sim, então, eu conhecia 3, 4 as mais conhecidas, não é? Que passam na rádio, que nós estamos habituados a ouvir, mas tirando isso eu não fazia ideia quem é que era esta figura, a não sei que sabia única e exclusivamente tinha barba, pronto, tinha aquela barba característica e o cabelo pequeno. E ficaste curto. parecido com ele. Pois, era essa a ideia, ainda tive bastantes próteses e o que vocês viram não sou eu. E pronto, nós tivemos um mês de preparação entre ensaios e trabalho em casa. Foi pesquisar vídeos sobre ele, não há muitos, mas ainda assim há tipo 3, 4 canais sobre ele e sobre a trajetória dele. E no fundo foi ver como é que, nas entrevistas, como é que ele era, como é que ele não era. O primeiro vídeo que eu vi dele foi, ele era júri de um programa de talentos que toda a gente podia concorrer. Era tipo Porto contra Braga, contra Guimarães, e eles tinham que fazer um momento musical, um momento teatral, e ele era o júri. E a primeira ideia que eu tive dele foi porque ele era um gajo genuinamente engraçado. Atenção, estamos a falar já numa fase em que ele já era o Carlos Paião, não é? Sim. Porque depois eu vi vídeos dele em que ele era mais assim awkward, mais envergonhado. Quando a fama ainda não tinha assentado. Exatamente. Mas pronto, era uma pessoa extremamente engraçada, inteligente, muito espontânea, e eu achei, ele é parecido comigo. Encontraste ali pontos em comum. Sim, encontrei pontos em comum. Pronto, e depois foi batalhar nas músicas, que são bastante complexas, difíceis. E pronto, com a ajuda do Marco, que faz a direção de atores, com a ajuda do Sérgio Graciano, com os meus colegas, atores, com a Laura Dutra, com a Mariana Duó, com o Sebastião Varenne. Então foi ali encontrar assim uma linguagem comum e pronto. Entre a Cinderela da tua self-tape e a forma como cantas no filme foi um mundo de diferença, imagino. Não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver. Aliás, eu achava que nunca iria conseguir cantar ao vivo porque o pitch da voz dele é bastante... Ou seja, ele consegue chegar às notas de uma forma bem mais fácil do que eu acharia que conseguia. Okay. E na self-tape eu não tenho, acho que já não tenho acesso a essa self-tape, mas foi bastante complicado. Eu consegui, mas foi bastante complicado. Então quando ele no refrão, então era... Mas pronto, depois vais treinando, vais-te familiarizando mais com as canções e na verdade foi um processo bastante natural. E por falar nos momentos musicais, eu penso que a ver o filme pareceu que eles ocorrem assim num espaço semidiegético, digamos, porque há aqueles elementos surreais que são tratados como se estivessem mesmo a acontecer no mundo, mas não seria possível, por exemplo, estar a chover dentro de casa de uma nuvem falsa, não é? Spoiler alert! Não é spoiler, não é spoiler, não é spoiler. É um elemento. Mas como é que foi filmar esses momentos e também te ajudaram a entrar nessa parte mais fantasista quase do Carlos Paião? Sim, acho que a ideia do Sérgio, eu não vou falar por ele, mas acho que a ideia do filme em geral era perceber como é que era a cabeça desta pessoa, não é? Alguém que... Vocês disseram que ele escreveu mais de 300 canções. Eu ouvi uma entrevista com ele em que ele dizia que tinha entre 500 a 600 canções compostas. Uau, uma ou seja, pessoa... oficialmente mais de 300, mas... Exato, é isso mesmo. Uma pessoa que trabalha desta forma, ponto número 1, não é normal, não é? Ou seja, não é o mero dito comum, o comum mortal. Então ele tinha que ter um universo muito próprio, não é? E teria de ter uma imaginação muito própria. Então acho que a ideia foi essa, foi trazer essa imaginação para este universo de sonho, não é? Transporta-nos assim um bocadinho para... Será que isto é real? Será que não é? Misturam-se ali universos, não é? Exato, universos, elementos, é isso.
Mesmo na. É isso, não vou falar muito do filme para as pessoas não quero revelar muito, mas as coisas transformam-se. Mas já agora, há uma canção inédita no filme, certo? Sim. Chama-se Lisboa, Lisboa. E como é que foi então dares tu voz a esse tema que nunca tinha sido ouvido? Olha, inicialmente eu não gostei da música. A sério? Sim, inicialmente ou seja, achei que de todas as músicas era a menos interessante. Depois comecei a estudá-la, porque, ou seja, a música chegou-me raw. Aquilo ele gravou com um gravador na mesa ou whatever, onde fosse, e tocava ali no momento. Então o som não era o mais nítido possível, percebem? Exato. Então, mas pronto, depois juntamente com o Tigerman, depois ao descobrir, a letra é lindíssima, e curiosamente eu revi-me muito naquela letra, porque eu mudei-me para Lisboa há 2 anos e meio, e a letra fala basicamente de que Lisboa pode ser muita coisa, não é? Pode ser angustiante, difícil, solitária, mas que no fundo também é uma cidade muito que nos oferece muita coisa. Então eu revi muito nessa letra. É que eu ia fazer a piada se tu não tinhas gostado da música para ela se chamar Lisboa, Lisboa, e tu seres do Norte como nós. Aliás, estamos num espaço seguro. Podes fazer e nesse sentido, não te custou um bocadinho ouvir tantos caramba no filme como Homem do Norte? Sim, ainda me custa, não é? Tudo... No meu dia-a-dia eu digo bastantes palavrões, mas são vírgulas, não é? Sim, é isso. Claro. E agora assim, quando nós temos que meter um filtro, ainda hoje é-me um pouco complicado. Exato. Mas é o que é, não é? Falaste agora ainda no Legendary Tigerman, tiveste a oportunidade de atuar no Nós Alive com ele. Ele que faz a música do filme, uma homenagem ao Carlos Paião. Como é que foi esta experiência de ir ao Alive e ser Carlos Paião ao vivo? Foi maravilhoso. Aliás, toda a experiência, desde os ensaios para o filme, as gravações do filme, depois as gravações das músicas no Nós Alive. Por acaso eu tenho tido muita sorte desde que mudei para Lisboa. Tenho sempre encontrado, a nível profissional, pessoas muito boas, muito empáticas, muito talentosas. E aqui não foi diferente, porque isto tudo podia correr muito mal, não é? Eu conheci o Tigerman quando nós gravamos as músicas em estúdio, e nós gravamos as músicas em 2 dias. Ui, uau, rápido. Meu Deus. E depois reunimos-nos passado, ou seja, nós gravamos em fevereiro, reunimos-nos agora para o Nós Alive. E é isso, toda a gente fez muito bem o trabalho de casa, só estávamos ali a divertir, a conviver, foi mesmo maravilhoso. Depois, no Nós Alive em si, foi mágico, foi mesmo, foi bonito, porque as pessoas abraçaram aquilo de uma forma que eu não estava nada à espera. Por várias razões, porque no primeiro dia tocava Zara Larsson ao mesmo tempo que nós. Pois é. E nós estávamos no palco Fado, ou seja, era um palco pequeno. É ali meio escondido ali naquela rua. Escondido, e difícil de acesso. Mas do nada, no primeiro dia as pessoas... Eu entrei, aquilo estava cheio. À medida que o concerto foi acontecendo, pessoas ficavam cá fora a assistir, cantavam comigo. E agora, uma curiosidade para aquelas pessoas que não viram: eu não estava a imitar o Carlos Paião. Eu estava a ser eu, a reinterpretar as músicas dele e a divertir-me à minha maneira. E foi mesmo bonito. Houve alguma faceta? Tu há pouco dizias que não tinhas noção de que ele era tão divertido até fazeres a tua research. Houve alguma faceta do Carlos Paião que desconhecesses? Por exemplo, aquele momento em que ele parte um vinil em direto aqui na Renascença com António Sala. Sabias disso? Ou seja, soube quando estudei sobre e quando... trouxeram-me um vinil. Querem que eu parta? Não, por favor, não partas esses vinis. Surpresa! É o vinil do António Sala. Com uma dedicatória ao Carlos Paião. Queríamos-te fazer esta surpresa em direto. Fomos graças aqui à ajuda dos nossos colegas, da Ariana Cruz, do Jean Neves e da Ana Almeida, a nossa colega do Arquivo Renascença. Queríamos-te mostrar um pedacinho de história. É um vinil do António Sala com uma dedicatória ao Carlos Paião. Não sei se consegues ler, consegues perceber? Consigo, Carlos Paião, amigo. Este meu disco deveria ter sido produzido por ti. Oh. Mas pouco tempo antes de eu começar a gravar,
Oh meu Deus. Mas pouco tempo antes de começar a gravar aconteceu a tragédia. Ei. Ok. Pois. Mas por favor, não Exato. partas, que isso é do arquivo. Sim, não da partas, Renascença, Não, tá bem? jamais. Não, por cima, depois de ler o CLI. Isso Mas é olha, lindíssimo. Mas sobre o episódio, eu acho um piadão. Acho mesmo, e acho sobretudo que era uma pessoa que não se levava a sério, não é? Exato. Ouviu uma música, pá, isto não tem graça nenhuma. Claro que estamos a falar de uma altura em que toda a gente já sabia quem ele era, por isso ele já tinha uma facilidade de. Ninguém o iria repreender, a não ser a própria. A mulher. Exato. Sim. Mas ninguém o iria repreender publicamente porque era o Carlos Paião. Então, mas é isso. Acho sobretudo que era uma pessoa que não se levava a sério, principalmente mais assim numa fase avançada da carreira. Uhum. Olha, e como ele, também és do Benfica? Não. És de Vitória. És do Vitória? Não. A sério? Não gostas Não de sou. futebol? Ou seja, não, eu gosto de futebol, eu joguei futebol durante 10 anos. uau. Mas hoje em dia vejo os resumos e pouco mais, não tenho muita paciência. E certo. vejo os resumos da minha equipa e da seleção. Da seleção eu vibro, com a seleção eu vibro. Qual é a tua equipa? Anda O lá. Sporting. Ela! Sim, mas Estás na cidade certa. Sim, mas é porque. Mas nunca fui ver o Sporting Alvalade. É interessante. 2 anos e meio a viver em Lisboa e ainda não trataste disso. É verdade. não se proporcionou. Mas atenção, eu sou de Sporting porque o meu avô era de Sporting, o meu pai é de Sporting, então tipo, ok. Claro, Toda faz uma parte. história. É isso, faz parte. És ainda muito jovem, mas estás já associado a projetos de relevo. Como é que está a ser esta tua viagem? Vamos por partes. Eu mudei-me há 2 anos e meio para cá. Desde que mudei para cá, tenho feito coisas assim com mais atenção mediática. Fiz o concerto teatral do Dona Maria II, o Quis Saber Quem Sou, que era um espetáculo encenado pelo Pedro Penin. Depois fiz De outro artista português, que não Carlos Paião. Exatamente, que tinha canções do cancioneiro português sobre o 25 de Abril, que foi maravilhoso. Tivemos um ano em estrada, em que conheci pessoas lindíssimas, foi mesmo um projeto bastante especial. Depois disso fiz uma série para a Prime, o Ninguém Como Tu. Sim. E agora faço o filme do Carlos Paião, do Carlos Paião, o Playback. E agora, sim, há algumas coisas possíveis a acontecer, mas para já eu não quero revelar porque nada está fechado, então... Ok, Exato. ok, Mais ok. alguma biografia? Não. Agora pode não, ser nem tu. dava. Exato. Depois de Carlos Paião, mais nada, não é? Rafael, obrigado por teres vindo à nossa Watch Party, mas ainda não te vamos deixar ir cantar para outro lado. Então, Isto porque pedimos sempre aos nossos convidados para recomendarem um filme ou uma série para vermos no fim de semana. O único senão é que vais ter apenas 30 segundos para fazer esta recomendação. olha, pode ser um filme que fui ver a semana passada, o Odisseia, do Ui, Nolan. Sim. Gostei imenso. Por isso vejam. E a série, pode ser, olha, vou puxar a brasa à minha sardinha. Vejam, Ninguém Como Tu, Prime Video, TVI. Muito bem, olha, muito Uma bem. série com 2 temporadas, 20 episódios. 24 segundos. Quem me dera a muitas pessoas fazer uma recomendação em Verdade. 30, quanto mais tu que fizeste 2. É Verdade. isso mesmo. E ainda ganhaste o respeito de João Malheiro, que entrou em modo fanboy no momento Eu em que quase disseste saltei da cadeira neste Odisseia. momento. Odisseia, meu Deus, Odisseia. Filme incrível. Sim, incrível mesmo. Mais uma vez, obrigada, Rafael Ferreira, pela presença no nosso podcast. Por Obrigado, favor, não roubes o vinil. Tem que Não, voltar não, para o não, arquivo não. da Renascença, está bem? Não, mas vou ler a dedicatória toda. Isso, Sim, isso. curioso. O filme Playback já se encontra nos cinemas. E no próximo episódio, quando voltarmos de férias, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras, a partir de setembro. Exatamente. Até lá estamos de férias. Por enquanto podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. E não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, teve o apoio à produção de Ariana Cruz, José Neves, Rui Glória e João Pedro Quezado e um especial agradecimento à Ana Almeida, do Arquivo Renascença, que nos ajudou aqui com este momento do disco. Até setembro! Renascença Podcast.